Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E agora é oficial. Estamos no último mês de 2020 em contagem regressiva para a chegada do próximo ano. E houve quem achasse que essa hora não ia chegar nunca, né? E, junto com essa época do ano, começam a aparecer alguns rituais. Alguns mais voltados para a autorreflexão, outros para as festividades, mas o fato é que quase todos nós passamos por eles, mesmo quem não percebe. E aí, você tá escutando a gente? Tem algum ritual de fim de ano? Vem com a gente então, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Papo de Psi Podcast. E como boas junguianas que somos, precisamos fechar esse ciclo falando de algo muito significativo para nós, que são os ritos de finalização. E não haveria momento mais propício para falar sobre isso que o fim de ano. Momento em que todos nós, percebendo ou não, estamos envolvidos por essa temática, né, Lid? Sim, e tem pessoas que talvez não gostam, né, desse período, já deve estar falando, meu Deus, vai falar de novo de final de ano. Sim, vamos falar de novo de final de ano. Às vezes tem que falar, às vezes aquilo que nos atormenta tem que ser resolvido, então a gente tá aqui para isso também. E esse episódio conta com a participação ativa dos nossos ouvintes. Tô adorando isso, quando eles participam, quando eles dão sugestões e tudo mais. Então, tivemos a participação ativa deles, né? Que se dispuseram a refletir e compartilhar com a gente sobre os seus ritos de fechamento, né? Tudo isso foi feito lá pelo Instagram. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, segue aí os nossos Instagrams. Fica tudo aqui na descrição do podcast. Essa participação, eu espero que 2021 venha com mais participações. E é isso que vai fazendo o podcast ser tão encantador. Eu acho que é a palavra que melhor define, né? É encantador, algo que nasceu assim, meio que de uma ideia sua. Vamos fazer? Vamos fazer! E tá fluindo, e tá crescendo, e tá trazendo pessoas para próximo, ainda que virtualmente. Mas chegou a hora de fechar, né? De fechar esse ciclo para abrir outro ano que vem. Mas olha, foi pensando nesse episódio de hoje, nos ritos de fim de ano, né? Conversando com o pessoal lá no Instagram, que eu percebi quantos ritos de final de ano eu tenho. Eu não tinha percebido que eu tinha tantos assim. Você tem, Lid? Tenho e como tenho. Não só os ritos. Eu acredito que nem os ritos específicos, assim, pro dia, por exemplo, da virada do ano, eu não me vejo fazendo muito, mas eu tenho outros ritos anteriores a esse e algo que já vem de um longo tempo na minha vida. Lid, é importante você enfatizar isso, porque muitos dos ouvintes que responderam à enquete têm certeza que pensaram em ritos de fim de ano como isso, né? Rituais que são feitos na passagem do ano, ritual que é feito, por exemplo, na festividade do Natal, mas a gente está falando de ritos de fechamento. Então isso entra, mas não é só isso. O que mais será que podem ser esses ritos, né? Aguenta aí que nós vamos falar sobre eles. Mas antes de falar desses ritos do fim de ano, eu acho importante a gente colocar aqui para os nossos ouvintes que acompanham a gente, né, um pouquinho o que é isso, né? O que são os ritos? Para que eles servem? Qual que é a importância deles para o nosso contexto atual e tudo mais? Lembrando que a gente tem um episódio que nós falamos sobre isso também, que é o episódio 13, onde a gente fala sobre o masculino na mulher. Lá a gente fala um pouquinho sobre os ritos de passagem. E vamos voltar então. O que é isso, Lid? Né? Vamos falar para os ouvintes. Qual a importância dos ritos? Primeiro, o que caracteriza um rito para você, Lid? O rito, para mim, ele é um marco.
Ele, por ser um marco, ele também é um símbolo individual. Existem sim ritos coletivos, mas existem também o rito individual, particular. Esse rito é bem isso, né? Tem uma fase anterior a ele, tem esse marco e uma fase posterior. O rito, então, ele serve para delimitar esses períodos de uma fase da outra. É como se fosse uma transição. Então, esses ritos, né? Eles podem ter, como algumas pessoas geralmente associam, né? E é de lá que eles vêm, eles podem ter, sim, caráter religioso, tá associado a alguma instituição, mas também podem não ter, tá? Não necessariamente a gente tem considerado só isso como um rito, né? Eles também podem ser, assim, aqueles comportamentos que vão se tornando rituais à medida que a gente vai repetindo. Todo ano a gente faz a mesma coisa. Então, isso vai se tornando um ritual individual, como a Lid colocou. É porque esses rituais, talvez por ser individual, a gente tende a achar que não, eles não existem. A gente está acostumado mais a colocar um ritual como presente quando ele é algo coletivo. E não necessariamente, né? Nesse contexto que a gente está falando, não, né? Mas também, ao passo que ele é individual, ele também tem a carga coletiva, porque se a gente for pensar nesses ritos de fechamento, de final de ciclo que a gente vai passar agora no fim do ano, eles são coletivos, porque tá todo mundo passando por isso. Cada um tem a sua maneira de vivenciar, mas é um reflexo comum a todos. Toca todo mundo. O rito, ele, principalmente esses ritos de fechamento, de finalização de ciclo, ele facilita talvez a compreensão, né, daquilo que passou, daquilo que está ficando para trás. Isso contribui para talvez diminuir a resistência e se preparar para o novo, que é algo tão difícil. Às vezes a gente tem, sim, o medo do novo, daquilo que está se iniciando. E o rito, ele também traz a força necessária para seguir, para iniciar o novo. Então perceba, né? Geralmente, pelo menos é assim que eu penso. Quando eu penso em rito, de passagem, como a gente já conversou, eu penso sempre na iniciação. Mas precisa, antes da iniciação, preparar o terreno, né? Ver tudo que aconteceu, tudo que se passou, e aí, depois de trabalhar nesse terreno, aí sim pode-se começar, né? Iniciar algo. Então, o rito de fechamento é importantíssimo, né? Fechar ciclos. A gente passa por esses momentos também, em outras épocas do ano, de acordo, às vezes, com a religião, de acordo com situações que aconteceram também na vida da pessoa, né? Términos de relacionamento, pessoas que partem, términos de processos, como nós estamos aí, né, Lid? Quase finalizando a nossa especialização. Vamos compartilhar aqui essa alegria com os nossos ouvintes. Então, esse também é um rito de fechamento. A gente vai precisar passar por esse fechamento. É porque a gente não percebe, mas tem muitos ritos presentes. Por exemplo, principalmente a mulher, às vezes quando ela tá numa fase de mudança ou já mudou, ela muda o cabelo. Isso pode ser um exemplo de rito. De entender que ficou para trás alguma coisa e alguma coisa está se iniciando e quero mudança. O mudar de casa, tem muitas pessoas que têm os seus rituais para entrar na casa nova e, né, e deixar a casa anterior. Então, tem ritos presentes. É porque muitas vezes é tão automático que a gente não percebe, não se dá conta disso. Então vamos escutar, né? Falar, na verdade, aqui agora, um pouquinho das respostas que a gente recebeu lá no Instagram, falando quais são os ritos dos nossos ouvintes, quais são os nossos. Aí você que tá aí ouvindo, pensa também se realmente você não tem nenhum, ou se tem, se esse também é um rito que você faz. Vamos falar sobre isso, então? Vamos lá, né? É interessante as pessoas falarem, não tenho. Talvez não tenha aquele de pular as ondinhas para quem
vai pra praia, né? Porque nós estamos em Minas, e Minas não tem mar. Mas tem também da semente de romã, da semente de uva. Esses rituais eu também nunca fiz, não faço. Mas tem outros rituais que sim, eu faço, já fiz. Me fala um ritual religioso que você já fez ou você não faz, Mari. Ó, depende do que a pessoa considera religioso, né? Por exemplo, um dos nossos ouvintes mandou pra gente lá que tem um ritual religioso no fim de ano, né? Que prepara banhos, que faz oferendas antes da virada do ano e tudo mais, né? Eu, especificamente na passagem do ano, quando eu tenho a oportunidade de estar na praia, né? Lá de frente pro mar, eu sempre gosto muito quando eu posso fazer isso. Então eu gosto sim de fazer algumas preces, de fazer algumas orações, de pensar no ano que passou, né? Pensar no que tá por vir e tudo mais. Eu gosto. Gosto de pular onda. Acho o maior barato. Gosto muito de fazer essas coisas, né? Mas aí eu acho que varia da religião da pessoa, da crença dela e tudo mais, né? Mas a gente pode pensar também, que alguns dos nossos ouvintes aqui podem também associar, como o Natal, né? O Natal, para algumas pessoas, nesse sentido, né? Ele pode ser um ritual religioso, né? As pessoas que têm a crença católica, cristã, eles podem associar isso, né? Fazer as orações e tudo mais. Ou podem vivenciar isso como um momento mais... Não é que seja mais capitalista, mas é um pouco mais, né? Mas assim... Ou então de interação com a família, né? De reunião. Então eu acho que isso varia de cada um dos ouvintes. Você, Lídia, eu acho que já adiantou aí, né? Sobre ritual religioso, você não tem nenhum. É isso? Não tenho. Se considerar fazer a decoração de Natal um ritual, aí pode ser que eu tenha, né? De montar a árvore, de preparar, aí sim, tenho. Mas esses outros das oferendas, das sementes, de comer a semente e essas coisas assim, esses eu não tenho. Bom, eu acho que o que mais me toca, no ponto de vista de ritual de fim de ano, são, assim, rituais que nós vamos falar daqui a um pouco, né? Rituais de autorreflexão. E o outro que eu não vou falar já não, que já que nós vamos falar, eu acho que eu sou basicamente aquele ritual ali. É o que mais me toca. E, pelo que ficou lá, claro, na enquete que a gente fez, parece que esse ritual de autorreflexão também é o que mais atinge os nossos ouvintes. O que será que são esses rituais de autorreflexão? Esses rituais, eu acredito que eu faço eles ao longo do ano, assim, de avaliar os pontos positivos e negativos do ano, ver as conquistas realizadas do ano. E tem uma coisa muito interessante que acontece comigo, porque desde quando eu entrei, eu acho que no primeiro emprego, era sempre no mês de abril. Sempre que... E de forma assim muito inconsciente, eu começava as coisas no mês de abril. Se pegar a minha carteira de trabalho, tá lá, sempre era abril, a data que eu iniciava no outro emprego. E depois que eu mudei pro consultório, as mudanças que tiveram foi sempre no mês de junho. Então junho, para mim, de todo ano, parece que crava, tem uma mudança assim gigantesca que acontece, um giro, não vou dizer de 360 porque eu volto para o mesmo ponto, mas de 180. Então, também, né, fazer esse balanço anual da vida, de como que tá a vida, quais são as metas para o próximo ano, o que quer conquistar, quais são os projetos. Eu acho que esse ritual de avaliar como é que foi o ano, muita gente faz e não percebe que é um ritual, porque você, Lídia, explicou que você faz isso ao longo do seu ano inteiro, mas não é todo mundo que faz,
Né? Como a gente conversou no episódio passado, essa época de fim de ano tá muito propícia para esse tipo de reflexão. Então, mesmo que a pessoa não queira fazer, vamos supor lá que ela tá assistindo a televisão. Aparece lá, retrospectiva 2020. Nossa, eu não quero nem ver como é que vai ser desse ano. Mas enfim, né, o mundo começa a mandar informações, olha pro passado, né, não assista TV, Mariana, tá bom, mas você provavelmente usa rede social, né, então na rede social também tem isso, começa a aparecer em forma de meme, né, em forma de piadinha, mas também aparece, aquelas músicas que a gente sempre escuta todo fim de ano, então eu tenho quase certeza, não vou falar certeza porque isso a gente nunca tem, mas eu tenho quase certeza que quase todo mundo tem esse tipo de ritual, de olhar para trás, de ver como é que foi o ano, o que conseguiu, o que não conseguiu, né? Isso pode ser animador, renovar as energias, outras pessoas podem ficar um pouco frustradas, né? Mas tudo isso faz parte desse rito de fechamento. Não é porque vai fechar, ufa, que delícia, nem sempre. Às vezes é difícil fechar, né? Se bem que eu acho que esse ano, como tudo aconteceu, tem muita gente querendo mais é que feche mesmo, que acabe e vá para o outro ciclo, né? E talvez, assim, não vai muito com essa ideia de que finalizou um ciclo, não tem resquício dele no próximo. A gente fala em encerrar ciclos, mas os ciclos são intercalados. Então não é que acabou, fechou um, pronto, acabou aquele ali, guardei no pacotinho e não quero saber dele mais. Muito pelo contrário, finalizou justamente para te dar força para o próximo, porque os ciclos são intercalados. Existe uma correlação. Eu acho que, pensando nisso, tem 2 tipos de fechamento de ciclo que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar no fechamento de ciclo cronológico mesmo, o tempo, né? Que a gente segue um calendário anual. Então, acabou esse calendário, pronto, fechou o ciclo cronológico. Mas não necessariamente fechou o ciclo subjetivo, fechou o ciclo individual, né? Então, esses ritos que a gente fala, eles ajudam a fechar simbolicamente esses ciclos, né? Não é cronologicamente, não precisa ser sempre no fim do ano, né? Como a Lid falou, ela passa por isso em outros momentos da vida. Mas os ritos ajudam a entender, a compreender, daqui agora... Se você quer um ano novo, por exemplo, você tem que mudar suas condutas e seus comportamentos, senão você vai ter um ano idêntico, muito parecido ao que você já teve. Concorda, Lid? Concordo, e perceber isso, às vezes é difícil para a pessoa entender que ela que é responsável, ela que precisa se movimentar e fazer as coisas acontecerem. Claro que a gente sabe que tem situações externas que não estão no nosso controle, mas para toda ação existe uma reação. Então, se existe um movimento da sua parte, você vai receber algo de acordo com aquele movimento. Agora, se você está parado, estagnado, o que é que vem? A reação é zero. Se está em repouso, está no zero. Então, não tem ação. Se não tem ação, não tem reação. É zero. Física pura. E sabe o que eu gosto de fazer também, relacionado a esses rituais de autorreflexão e tudo mais, né? Tem pessoas que gostam de colocar metas pro ano que vai vir, né? Geralmente, eu não coloco metas no fim do ano, não. Eu vou pensar nisso no ano que... Quando eu viro o ano, aí eu penso o que eu quero. Mas eu gosto de olhar para aquilo que eu desejei pro ano que se passou. Aí eu vejo aquilo que, né, além disso que a gente já conversou, aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui, mas eu gosto de ver principalmente, não é fácil, mas eu gosto de ver aquilo que eu desejei no começo do ano e que não faz sentido nenhum mais. E que eu penso e falo, nossa, não quero isso mais. Ou porque não faz, nossa, por que eu desejei isso, nada a ver comigo, alguma coisa assim, ou, não, eu transformei, isso eu mudei, não preciso disso mais. Né? Você faz alguma coisa nesse sentido também, Lid? De metas, final de ano, começo de ano? Eu não trabalho com metas específicas, assim, delimitadas. Não consigo me colocar isso de horário e data muito específica. Eu tenho
por períodos. Normalmente eu coloco metas por períodos, mas eu faço. E eu tenho o hábito de escrever, né? Essas metas. Eu escrevo e às vezes eu esqueço dessas metas. Eu esqueço, as coisas vão acontecendo sem eu perceber. E eu esqueço que eu tinha escrito aquilo. E aí quando eu vou olhar nos meus escritos, eu falo, não, deu certo, aconteceu. Tá vendo, né? Sou muito desligada. Mundo da lua. Ah, não, mas eu acho que essa história de meta, quem escreve, né? Às vezes eu gosto de escrever também. Não fico olhando isso o ano inteiro, né? Porque senão vira uma obsessão. Eu acho que é pra você colocar no papel e concretizar, né? Visualizar, olha, eu desejo isso. Eu gosto de pensar mais nisso, em desejo do que meta. Então eu desejo isso pra esse ano. E o desejo não é uma coisa enrijecida, né? Não é uma coisa que você tem que ficar ali caçando obcecadamente. Enfim, tem pessoas que funcionam assim, né? Acho que esse não é nem o seu, nem o meu funcionamento, né, Lídia? Não sei se é dos nossos ouvintes. Não é o meu funcionamento. E interessante porque, assim, esse ano mesmo eu escrevi algumas coisas e deixei aquilo lá. Aí teve um dia, dessas semanas mesmo, eu fui olhar, falei, nossa, quanto projeto aqui que dá pra colocar em ação. Falei, vai ficar pro 2021. Porque eu vou jogando as ideias, eu jogo muitas ideias. E eu falo, não, é como se eu jogasse pra eu não perder aquilo, mas é como se eu não tivesse no momento preparada pra desenvolver aquilo. Então eu deixo lá. E faz parte do ritual de fechamento ver aquilo que você não deu conta de realizar. E que tudo bem, você pode realizar numa outra ocasião, ou pode não realizar também. Mas é importante olhar isso, né, Lid? Que importante essa colocação. Porque eu falei, em 2021 dá pra eu fazer isso. Então, assim, pra mim já ficou que 2021 eu vou colocar alguns projetos pra acontecer. Mas, se chegar 2021 e eu ver que nem todos os projetos eu estou pronta para aquilo, porque eu acho que a gente tem que estar pronta, alinhada internamente com aquilo, vai ficar pro outro ano. É isso que eu queria colocar. Como que a gente percebe isso, né? Se não tá pronto para aquilo, se não tá... Eu acredito que a gente perceba essas coisas quando a gente começa a olhar pra gente. Sim. Né? Que às vezes as pessoas vão só colocando metas, e não olham, não percebem que elas não dão conta de fazer aquilo ainda. Não olham para suas limitações, nem para suas potencialidades. Só querem, às vezes seguem o rumo, né? Eu percebo que eu coloco as ideias no papel, mas não necessariamente eu fico ali me cobrando o tempo todo para que eu consiga realizar todas as ideias. Quando eu estou preparada, eu vejo que parece que dá um insight, uma luzinha acende, eu falo, pronto, isso daqui tá na hora de acontecer. A minha forma de perceber é essa, eu vejo que tá alinhado, que eu tenho... A criatividade vem muito naturalmente, eu não tenho que ficar forçando, procurando para essa criatividade surgir. Essa é a minha forma de perceber que está no momento ou não. Se a criatividade vem de forma natural, você tem que ficar ali quase que escavando para encontrar essa criatividade. Porque às vezes é muita forçação de barra e não tá na hora ainda. Sim. Né? Mas eu vejo que, já que você colocou essa história da escrita, eu também gosto muito da escrita, tem pessoas que fazem essa autorreflexão pensando, né? Por exemplo, eu faço lá no final do ano, eu gosto, né? Os segundinhos que antecedem a passagem do ano, se tá tudo pronto, porque geralmente eu gosto de reunir, fazer um jantar, né? Mas se tá tudo pronto, eu não tenho que ficar pensando se a comida tá pronta, eu gosto de tirar um tempinho pra pensar nisso. Né? Então eu faço mentalmente, mas tem pessoas que gostam muito de escrever, como você colocou. Então elas colocam isso como uma escrita que eu gosto muito de trabalhar, que é a escrita terapêutica. Às vezes nem sabem que é isso que chama, mas é uma escrita terapêutica, né? Porque ali, nesse momento, a gente falou que a pessoa precisa se conhecer, a escrita é uma possibilidade de que isso aconteça. Né? Então ela
é uma conversa consigo mesmo, né? Uma das nossas ouvintes colocou que ela faz escritas em formas de carta. Então, que ela escreve cartas para ela mesma, né? Revisitando aí o eu, vendo o que aconteceu no ano, as coisas boas, as coisas ruins, olhando também, parece que ela guarda essas cartas e todo fim de ano ela revisita essas cartas antigas também. Então isso é muito interessante, é um modo de você olhar para você não só no hoje, mas também o seu eu lá do passado, né? A escrita para mim é uma forma de conexão para mim muito intensa. Então, assim, eu particularmente sou encantada com a escrita. Das formas expressivas, né, das ferramentas expressivas que a gente pode utilizar, inclusive no processo terapêutico, a escrita para mim, ela é o início. Eu acho que as outras ferramentas, ela demanda um pouco mais, talvez, de aprofundamento, de disponibilidade. A escrita, ela permite essa conexão de forma mais simples. Você precisa de papel e caneta. Sim. Bom, agora fechamos a parte de ritos de autorreflexão e vamos pro meu preferido: rituais de limpeza e organização. Adoro esses rituais de fim de ano. Adoro. O que será que é isso? Vamos explicar para os nossos ouvintes? Vou falar dos meus, os que eu faço. Eu faço limpeza, assim, no guarda-roupa. O meu guarda-roupa, para mim, ele é um rito de finalização. Isso é claro, assim, ao longo do ano. Quando eu tô muito bagunçada, ele fica daquele jeito. Quando eu estou começando a assimilar o processo, eu começo a organizar. Guarda-roupa, bolsa. Sim. E quando já tá assimilado, elaborado, eu vou lá e mudo as coisas de lugar dentro do guarda-roupa. Então, assim, pra mim, o guarda-roupa ele é muito simbólico. E eu tenho o hábito de fazer faxina na casa toda, de fazer faxina nos armários, de retirar o que eu não uso mais, o que tá velho, o que tá estragado, doar o que precisa ser doado. O que pode, melhor. Então, precisa não, pode. Eu tenho essas coisas todas também, e eu vou sentindo uma necessidade. Chega uma hora assim, eu sempre faço no fim do ano, sempre gosto de fazer, né? Assim que eu entro de férias do consultório, eu gosto de fazer essas coisas. Mas também tem esse movimento ao longo do ano, eu vou sentindo uma necessidade, eu vou olhando pro meu guarda-roupa, por mais que ele seja organizado, eu vou ficando irritada. Eu vou ficando irritada, às vezes, com o tanto de coisa parada que tem ali, sabe? Então eu preciso tirar. E no fim do ano eu gosto de fazer isso mesmo. É um ritual, não é uma... Nas outras épocas, que é meio uma necessidade, né? É um ritual. Tirar mesmo, limpar, sabe aqueles... Fazer aquela faxinona, assim, que a gente não faz no ano inteiro. Pelo menos eu sou assim. Tem pessoas que são mais organizadas com limpeza, que são mais obcecadas com limpeza, né? Eu não consigo fazer isso. Não consigo, porque, enfim, se eu ficar tirando pra fazer isso, eu tiro meu tempo de fazer outras coisas. Então eu deixo pro fim do ano. Eu também gosto de fazer essa história de doar aquilo que eu não vou usar mais. De, às vezes, passar pras pessoas próximas, né? Eu gosto desse esse doar de reutilizar. O doar pra mim ele é muito simbólico também, porque eu acho que deixa a energia fluir. Aquilo que eu não utilizo mais serve para outra pessoa. E eu deixo a energia fluir. Outra coisa que eu faço em questão de organização é se durante o ano eu tô com alguma coisa emprestada das pessoas, eu não passo de um ano pro outro com aquilo. Eu devolvo. Que sejam livro, sei lá, algum objeto, eu devolvo. Eu não fico com isso de um ano pro outro comigo. Mesmo que depois eu tenha que pegar emprestado novamente, mas eu devolvo. É mesmo, Lid? Que legal esse rito. Não passa. Tem um porquê? Comigo. Não tem um porquê, não sei te explicar o porquê. Eu só sei que eu faço assim há muito tempo. Nossa, Lídia, agora eu vou pensar, vou começar a olhar para as minhas coisas aqui, ver se eu tenho coisas emprestadas dos outros. Não sei se eu vou devolver.
Algumas coisas eu já emprestei há tanto tempo que já virou meu. Mas interessante isso, né? De passar o ano só com aquilo que é seu, né? Porque quando a gente pensa em energia, tudo que a gente carrega tem energia, né? E as coisas dos outros têm as energias dos outros. Interessante. Eu gosto de tirar aquilo que tá parado, sabe? Aquilo que tá parado há muito tempo. Tem até... Eu gosto de alguns programas de organização, né? Que as pessoas sugerem, por exemplo, de roupa. Que sempre você vira no final do ano todos os seus cabides pro lado contrário. E aí, ao longo do ano, você vai usando as roupas e colocando do lado... Pra mim é o lado correto. Não sei se é o correto que se chama, mas enfim. Pra mim é o lado correto. E aí, no final do ano, você olha de novo aqueles cabides. Aqueles que estão do lado oposto, você não usou ao longo do ano inteiro, então você não vai usar. Então você se desfaz daquilo. Isso eu ainda não consigo fazer, não. Mas eu gosto de tirar tudo. Tudo dos armários. Vou por partes, né? Olho, relembro de coisas e mando muita coisa embora também. Afinal, né, se a gente quer coisas novas no nosso próximo ano, eu acho que a gente tem que mandar um tanto de coisa embora, porque senão não tem espaço. Eu acredito justamente nessa questão do espaço, de abrir espaço para o novo, de abrir espaço para aquilo que você realmente vai utilizar. Porque embora a gente acredite que a nossa capacidade seja ilimitada, não, a nossa capacidade é limitada. Então, se você tá se agarrando demais ao que já não tem serventia, não tem uso, como é que o novo vai chegar? E agora a gente não tá falando só de roupa, de objeto, não, viu? Fica aí essa cutucada, a última cutucada terapêutica do ano da Lid. Ou não, né? A gente ainda vai seguir aqui, mas... Fique aí com essa cutucada da Lid. Precisava, né? Não pode passar. Sabe outra coisa que eu gosto de fazer de limpeza? A gente tá falando muito aqui de quarto, de guarda-roupa, né? São coisas pessoais, coisas... Não que as outras não sejam pessoais, mas são coisas que dizem muito da nossa persona, né? Mas eu também gosto de limpar, assim, chegar a última semana do ano, eu gosto de limpar toda a casa. Porque eu tenho aquela crença, e isso aí passou, né? Não é uma coisa racional. Igual a Lid falou que ela devolve que tá emprestado, eu tenho uma situação assim, né? Aquilo que a gente faz na virada do ano, o estado que está na virada do ano, de um ano para o outro, né? Vai prevalecer durante o outro ano. Então eu gosto de limpar toda a casa, né? Às vezes acender um incenso, alguma coisa assim, para energizar, trocar a energia, na verdade, limpar a energia da minha casa pro ano que virá, né, ter essa questão da energia mais limpa. Eu gosto de fazer isso. Você faz isso por aí, Lid? Ou faz alguma outra coisa, assim, na última semana do ano? Eu faço essa limpeza, E uma coisa que eu tô pensando aqui, que eu faço muita limpeza é nos papéis também. Eu também. Não fico. Eu guardo durante o ano, mas no final do ano, quando eu vou fazer essa limpeza, os papéis vão junto, assim. Isso também já é algo que já vem. Eu não sei nem dizer como que isso começou, por que começou. Eu só sei que está comigo e pra mim faz sentido. E veja, né, a gente começou o episódio falando de um ritual. Quando a gente começou a falar dos rituais, a gente disse do ritual de uma ouvinte que ela faz banhos de limpeza no último dia do ano, né? Mas acho que a gente tem que fazer essas coisas com a gente, mas também no ambiente que nós estamos, né? Limpar essas energias. E aqui não precisa ser um ritual religioso, né? É desfazer daquilo que a gente não usa mais, porque isso só ocupa espaço mesmo, né? E atravanca, às vezes, alguns processos. Mas, além dos rituais que a gente já falou, religiosos, de autorreflexão, de limpeza e organização, tem um que também é muito comum, que são os rituais de encontros sociais. Quem aí respondeu que não tem, pensa bem nesse. Tem gente que realmente não gosta, que não gosta de encontrar com ninguém no fim do ano, né, e tudo mais.
Mas existem esses rituais, né? Quem trabalha em empresa, quem tem participa de algum tipo de grupo, vem no final do ano amigo secreto, confraternização. Isso é um ritual. Mesmo que a pessoa não, detesto encontrar com as pessoas, não gosto de fazer jantar em família, jantar com os amigos. Provavelmente uma dessas coisas a pessoa participa, mesmo ela não gostando. Não dá pra escapar, né? Nem que seja a tentativa de escape ser o ritual da pessoa. Cada ano ela inventa uma desculpa, pode ser um ritual. Às vezes pra pessoa é penoso esses rituais de encontro, e às vezes ela vai porque acredita que é uma convenção, né? Mas acho que não. Acho que ela vai participando, mesmo sem querer, aquilo vai se tornando um ritual dela. Mesmo que seja um ritual de ficar estressada com os encontros de finais de ano. Olha, eu adoro isso. Adoro fazer encontros com a família, planejar, né? Não só fazer, mas pensar antes, organizar, né? Viver toda essa emoção gostosa, assim, de fim de ano. Eu gosto bastante desses encontros. Eu sou mais intimista nesses encontros, assim, é muito quase que quem mora comigo e uma ou duas pessoas fora. Não sou adepta. E isso é desde criança. Então... Isso, é isso que eu ia falar. Como a gente faz os rituais, vem muito de como foi esses rituais na nossa infância. Claro que a gente pode mudar. A gente pode começar a ter outros rituais, mas aquilo que a gente fazia na infância fica muito marcado. Então, a minha família tem uma tradição de se encontrar, né? Uma família grande. Então, isso ficou aqui em mim. Mesmo que hoje já, de repente, não tenha um encontro com todo mundo, essa sementinha vive aqui dentro de mim, sabe? Da reunião, assim, de fim de ano. E o meu sempre foi mais reservado. Então, permanece comigo, assim. Pra mim, o Natal. O Ano Novo até pode ser que se estenda. Já se estendeu algumas vezes. Mas o Natal, ele é bem intimista, ele é bem reservado. Uhum. Bom, será que existe, né? A gente falou então de reuniões familiares, reuniões de trabalho. Será que existe algum outro tipo de ritual social? Você pensa em algum outro tipo de ritual social que aconteça, assim, no final de ano? Tô pensando aqui porque cidade pequena do interior, normalmente a virada do ano é feito muito como que se fosse na comunidade. É quase que um evento público. Isso é interessante, é algo que sempre fica na minha memória. Embora eu não fosse. As minhas irmãs iam e eu não gostava muito não, mas tinha essa tradição. Sabe o que eu lembrei agora, você falando isso, de cidade pequena e tudo mais? Tinha um ritual que a criançada toda participava quando eu era criança e tudo mais, na virada de ano, que era pedir ano bom. Já ouviu falar disso? Não. A criançada tava lá, passava a virada do ano, toda a criançada acordada, e aí, como a cidade era bem pequenininha, saía pra pedir ou dinheiro, ou bala nas casas. Como o Halloween, que as criançadas saem pra pedir, né, doces ou travessuras. Sim. Então, ia nas casas vizinhas ali e pedia o tal do ano bom. Eu nunca consegui, porque ia só os mais velhos. Chateada, talvez esse ano eu faça. Pega os meus sobrinhos e vá pedir ano bom com eles. Não conhecia essa tradição. Não. Eu não sei se é uma coisa que tinha lá na minha família, mas eu acho que se tem alguém aí que também pedia isso, responde aqui pra gente, manda lá no Instagram. Eu também pedi ano bom, pra eu não me sentir uma pessoa assim tão solitária na minha família. Ou então você vai criar uma tradição aí. É nada. Isso é coisa de cidade aqui do interior do sul de Minas. Eu acho que tem mais gente que faz isso sim. Não é possível que seja uma coisa só da minha família. Bom, e tem um outro
ritual também, que eu acho que chega a ser social, que é tirar férias. Não sei se a gente pode chamar isso de ritual, mas é fechar, por exemplo, fechar o ano na escola, né? Fechar o ano no trabalho. Tem gente que não tem esse momento de lazer, que não pode ou não quer, enfim. Mas eu acho que isso é importante também. E por que eu tô falando disso? Porque chegou a nossa hora, Lid! Chegou a nossa vez chegou. Vamos tirar férias! Então é isso, né? A gente tá fazendo esse episódio de hoje pra falar de fechamento, porque a gente chegou no fechamento desse ciclo do podcast, de fazer uma primeira temporada. Não, nas minhas metas de fim de ano do ano passado, de começo do ano desse ano, jamais teria imaginado que existiria um podcast nesse ano. Mas existiu e foi muito bom, Lid. Obrigada pela parceria. Obrigada aos nossos ouvintes que dão ibope pra gente, que compartilham, que vêm comentar. Isso tudo é muito importante pra nós. Quem diria, né? Que estaria eu, em 2020, no meio de uma pandemia, de um isolamento social, gravando podcast. Falando de temas cotidianos com o olhar da psicologia analítica ou da psicologia e fazendo tantas conexões. Não imaginava, mas aceitei o convite. Você fez o convite, aceitei o convite e pronto, estamos aí. E perceba, agradeço. Como você falou, desculpa te interromper, mas fluiu, né? Você não disse que as coisas têm que fluir? Fluiu, é porque estava na hora de acontecer. Exatamente. É uma coisa que eu não imaginava, estava na hora de acontecer. E eu agradeço, né, você ter tido a ideia tão assim, no meio de uma gravação de um vídeo que a gente estava fazendo pro Instagram, e veio com a ideia. E eu abracei a ideia, falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Como é que é isso? Não sei como é que é isso. E aí as coisas foram fluindo e foram acontecendo. Estamos aqui gravando o 30º episódio do Papo de Psi Podcast. E para os nossos ouvintes, só o agradecimento, porque é essa conexão que faz as coisas tornarem mais encantadoras. E também temos que agradecer aqui. Então aqui a gente tem que agradecer também aos nossos entrevistados, que tão prontamente toparam participar. A maior parte deles dizendo que também era um desafio, uma coisa nova, que ficaram, né, a princípio, alguns bem animados, outros mais inseguros, mas deu tudo certo. A gente agradece muito também a participação de vocês. Cada um foi importante para construir o episódio de hoje, né? E temos um momento especial, nunca falado nesse podcast, Lid. Precisamos agradecer também ao nosso editor. Ao nosso editor-chefe, sim, nós temos o editor-chefe. Nós temos uma pessoa que desde o início orientou, porque o nosso tinha a ideia, né? A ideia e o desejo de fazer. Mas quem coloca isso daqui nos trilhos e faz de fato acontecer é o nosso editor-chefe. Diego, muito obrigada. Diego é o que salvou a gente durante muitas falhas de gravação, durante muitas enroladas que a gente dá aqui, né, Lid? Começa a falar, e perde o que tá falando. Diego salvou os nossos erros, organizou tudo. Então, é uma figura muito importante também no podcast. Muito obrigada. E para você que nos escutou até aqui, para você que nos escutou esse ano, desde quando a gente iniciou o Papo de Psi Podcast, o nosso muito obrigado. Até o próximo ano. Pode ter certeza que tem muitas ideias na minha cabeça e espero que eu consiga colocá-las em prática aqui pro Papo de Psi. E muito obrigada, Mari, pela parceria. Então é isso. Nos vemos no próximo ano com muita energia. Um grande abraço e até mais.